Salve, galera do Botafogo, aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Sextou, cachorrada. Hoje eu vou fazer um sextou diferente. Eu vou contar uma história que eu assisti no podcast da Botafogo Podcast, o episódio 2. Falaremos dele, do raio, do jacaré, do berimbau. Falaremos sim do José Antônio dos Santos Júnior, natural de Jacuípe, Bahia. Júnior Santos, como todos nós conhecemos, nasceu em Jacuípe, de uma família humilde, pai agricultor, né? E ele começou a jogar futebol como todo garoto ali no campo de terra e sonhava ser um grande jogador. E ele sempre assistia um vídeo do Ronaldinho com seus dribles e tal, e colocava isso em prática no campinho, né? E foi jogando, brincando. O pessoal falava que ele tinha muito talento, mas devido às dificuldades dele, né, ele só foi começar a jogar futebol, tecnicamente falando, futsal e tudo mais, aos 12 anos, né? Dos 12 aos 15, ele praticou, né? Participou de diversas peneiras, mas não teve sucesso, né? Foram várias peneiras e nenhum clube o selecionou, o escolheu, né? Aí, devido a essa decepção, aos 15 anos, Júnior Santos desiste do futebol. Adolescente, né? Se envolve mais com festas, com o momento de jovem dele, né? E realmente esquece e não define prioritariamente o futebol. Começa a trabalhar, vai ser pedreiro, carpinteiro, né? E para ajudar, né, no seu sustento e para não depender da família, né? O tempo passa, ele resolve ir para Salvador para continuar a trabalhar, né? Lá ele trabalha como garçom, pedreiro, carpinteiro, e aos fins de semana, o que ele faz? Ele vai jogar uma pelada e se destaca nessas peladas, né? O pessoal falando que ele jogava bola e tal, ele falou, pô, peraí, eu posso ganhar um dinheirinho com isso aí. Aí começou a cobrar para participar daquelas peladas de várzea, 100, 200, 300, chegou até a ganhar 500, e cobrava também pelos gols feitos, além do fixo, né? Se jogasse, fizesse gols, ganhava R$100 a mais por cada gol. E foi embora, né? Foi aí que ele foi convidado para jogar no Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, pelo time da 4ª Divisão, né? Foi jogar para a 4ª Divisão. Isso aí aos 23 anos, né? Foi jogar pela 4ª Divisão. Hoje o Júnior Santos tem 29. Olhe como a trajetória dele, depois que ele voltou para o profissional, né? Pela primeira vez aos 23 anos ele joga como profissional e hoje ele está no Botafogo com esse sucesso todo. Mas não foi fácil. Foi para Oswaldo Cruz, chegou lá, ele ganhava mais do que quando trabalhava em Salvador, sendo garçom, carpinteiro, virando laje e jogando o futebolzinho ao final de semana e fazendo mais um acréscimo com o pagamento da caixinha do futebol, né? E teve dificuldades, se destacou pelo drible e tudo mais, mas os fundamentos ele não tinha, ele começou a treinar após o jogo, né? Mas nada acontecia. E ele começou a pensar em desistir. Falou assim, pô, tem que cuidar, já tinha 2 filhos, né? Tem que cuidar dos meus filhos, continuar pagando o sustento dos meus filhos, e aqui eu não vou conseguir nada. Ele ligou para o pai e falou, pai, vou voltar para a Bahia porque não dá, né? Eu tenho que mudar a minha vida. Aí o pai falou, cara, você é muito bom, fica aí, se você voltar, não fale mais comigo. Aí ele escutou aquilo, o pai deu um levante na moral dele, deu uma força, um estímulo, e ele resolveu apostar mais uma vez, né? E o time que ele jogava precisava de 2 resultados positivos para passar de fase, né? O Oswaldo Cruz, né? E ele se empenhou, conseguiu o êxito, foi bem no último jogo, fez 2 gols,
mas ele acreditava que ali não teria sucesso, porque na quarta divisão do futebol paulista, quem ia ver Júnior Santos? Mas estava na arquibancada um empresário, né, que o viu jogando e o chamou para fazer um teste no Ituano, um time maior, né? E lá vai Júnior Santos para o Ituano. Joga no Ituano, vai para o Fortaleza. Não, antes do Ituano, do Fortaleza, acho que ele foi para o Ponte Preta, depois para o Fortaleza e depois para o Caxiva Reysol. Jogou no Yokohama, né? Marinos, voltou para o Sanfrecce Hiroshima. Foi quando o Botafogo o encontrou e fez a proposta. A proposta era por empréstimo e o time japonês falou que depois do empréstimo venderia ele por 20 milhões. O Botafogo ficou com ele no período do empréstimo. No final, o time japonês querendo vender para o Botafogo o Júnior Santos, o Botafogo não pôde comprar, não quis comprar. Volta o Júnior Santos para o Japão, mas sem interesse em ficar. Ele conversou com o pessoal lá do time japonês, né? E o Fortaleza compra, né? Nesse momento, o Júnior Santos volta para o Brasil, joga no Fortaleza, não teve problemas nenhum com o Vojvoda, mas ele entra no time em que já tinha um titular e ele tinha tido poucas oportunidades. Foi quando o Botafogo faz uma proposta para o Fortaleza e o adquire, né? Volta o Jacaré para o Botafogo. Esse Jacaré desponta, vira raio, berimbau, toca música, faz e acontece. E hoje, em pouco tempo, depois de 6 anos de carreira profissional, ele é o artilheiro do Botafogo de todos os tempos na Copa Libertadores, né? Por isso que eu quis contar essa história, porque é uma história de um vencedor. Essa história serve para qualquer case de vencedor, de um jogador resiliente, de uma pessoa resiliente que não desiste, que joga sempre pensando que pode ser melhor, fazer mais e querer mais. Isso que é importante. Ele quer sempre mais. E tem uma frase que ele aprendeu no Japão que ele destaca para a vida dele, que é a seguinte frase: se esforce, por favor. E esse jogador, o Raio, ele mostrou ano passado, em momentos de adversidade no Botafogo, que ele estava ali lutando e não desistindo, botando a cara a tapa. E esse ano ele conquista um espaço de destaque no time do Botafogo, é artilheiro do Botafogo, artilheiro da Libertadores, e pelo que esse rapaz tem no interior dele de força de vontade, de superação, ele não vai abrir mão dessa artilharia na Libertadores e vai nos orgulhar muito. Essa história me chamou a atenção. Um podcast muito bem feito da Botafogo TV, é o Botafogo Podcast. Quem quer ver mais detalhes é só procurar no Botafogo Podcast, episódio 2, Júnior Santos. O primeiro episódio foi com John Textor, mas como ele não fala português, eu achei cansativo acompanhar as legendas. Está na hora do John Textor aprender o português, né, gente? Ele tem uma empresa no Brasil, que é o idioma dominante, é o português. Se ele quer comunicar melhor com a torcida, com a imprensa, com os empresários, com todos os órgãos ligados ao futebol, seria muito melhor que ele falasse o português. Então, no podcast episódio 1 do Botafogo, foi a entrevista com John Textor. E o Júnior Santos teve a honra de ser o segundo entrevistado, né, e contar sua história tão importante, tão fascinante. Um detalhe, além de jogador de futebol, todos esses atributos como guerreiro, pedreiro, carpinteiro, ele rapper. Fez um improviso interessantíssimo no podcast, cantou lá, desafiado pelo Cadu e pelo Gabiru, e já tem alguns raps gravados. Nas viagens ele canta, ele perturba o time com seus raps. É um cara de alto astral, muito legal.
eu gostaria de dar os parabéns ao Júnior Santos pela história de vida, que ela sirva de exemplo e de um norte para todos esses jogadores, todos esses jovens jogadores que querem seguir na carreira do futebol. É difícil, é possível, mas uma coisa que é importante é às vezes a gente avaliar muito se o momento de desistir não é o momento do grande passo que a gente vai dar na nossa vida. Então, na hora de desistir, pense bem, às vezes vale a pena tentar mais uma vez. Foi isso que o Júnior Santos contou e nos apresentou. Júnior Santos, me desculpe se eu falei alguma coisa errada, mas eu queria contar essa história. A história da forma como eu vi e a história da forma como eu interpretei o pessoal da Cachorrada. É isso aí, gente. Sextou Cachorrada, um sextou diferente com Jacaré. Fui.